E meus amores do signo de Áries, como vocês estão? Com saudade de gravar para vocês, Áries. Bora lá para a leitura de vocês. Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Augusto. Vamos lá, lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer. Se vão ou não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, falando com alguém que você esteja lidando, pode refletir no presente, até mesmo no passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, 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 aquela conversa toda. Mais uma, tarô, por gentileza. Uma, ô irmão, uma. Qual que é a dificuldade do entendimento? Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão mesmo, viu? O trabalho é muito sério, mas a gente traz uma leveza aqui. Umas brincadeiras, umas broncas, de vez em quando. Uma, tarô, uma. Você já ficou de castigo, cara. 2 semanas, você quer voltar pro armário, velho? Poucas palavras, né? Ficou chateado. A temperança. Fala do 2 de espadas, tarô, por gentileza. 9 de espadas. É, lógico. Fala da temperança. Uma lâmina. Fundo do deck é Imperatriz. Não vejo tanta conexão não nesse momento. Pode ser que ela venha se conectar mais à frente aqui, né, meus amores? Vamos lá, gente. Abrimos com o 2 de espadas, tá? Clarificado pelo 9 de espadas. 2 de espadas, o classicão, não sei o que fazer, né? O 2 de espadas, ele traz uma situação de dúvida, ele traz uma situação, talvez algumas pessoas não estejam querendo enxergar alguma questão aqui, ou querendo enxergar alguma situação que talvez traria uma solução para uma preocupação, até rimou a unzão, né? Esse 9 de espadas, ele traz, só vou clarificar isso aqui, tá? Mas a mensagem preliminar, esse 9 de espadas, ele traz uma situação de preocupação aqui. E a gente entende, obviamente, que essa questão de preocupação, e isso pode estar relacionado a qualquer situação, vai adaptando ao seu momento, tá? Ela meio que coloca a gente dentro de uma situação de 2 de espadas, né? Entre a cruz e a espada aqui, sem saber muito que decisão tomar. A questão é que na sequência nós temos a temperança, né? Tirar do ring light aqui, que foi clarificada pela lâmina dos enamorados. É bem interessante, e eu tenho percebido isso. Geralmente quando cai a lâmina do 2 de espadas na mesa, geralmente cai o 8 de espadas, geralmente cai os enamorados, né? Onde os enamorados também entram como uma situação de dúvida ou de escolha, né? O 2 de espadas também pode trazer essa conotação, só que os enamorados estão clarificando a temperança, ou seja, me dizendo que existe uma situação, duas na realidade, né? Tanto uma situação de reequilíbrio mediante alguma dúvida, que pode estar sendo gerada sim por essa preocupação do 9 de espadas, refletindo direto nesse 2 de espadas aqui, onde você talvez não saiba o que fazer, mas em algumas situações me mostra que essa temperança, ela está desequilibrada, porque ela está do lado do 2 de espadas aqui, né? Na mesma linha, inclusive, cruzando com o 9 de espadas. Ou seja, eu posso estar falando com arianos aí que não só estão preocupados com alguma situação sem saber o que fazer, mas também existe uma situação de uma decisão que precisa ser tomada, e essa decisão ela está causando, ela está sendo palco de todas essas questões. Não necessariamente para todas as pessoas. A gente vai clarificar essa parada para entender melhor o que está dizendo aqui, né? Tarô, vamos lá, vamos começar pelo 9 de espadas, saber o que é esse 9 de espadas aqui, por gentileza. Uma lâmina, Tarô. Uma lâmina, eu não vou aceitar nenhuma dessas, cara. Você já vai voltar pro armário de novo. Tá difícil utilizar você. 10 de paus. Situação de peso, obviamente, mais uma. 7 de espadas, nossa, só lâmina boa, hein? 7 de espadas. Irônico isso.
Mais uma. Mais uma, tarô, por gentilânix. Por gentilânix, tarô. Fala comigo. A torre. Nossa, só, ó. Só lâmina boa. 10 de paus traz uma situação de peso, muito peso. 7 de espadas, uma autofurtividade ou até mesmo uma situação de traição, de enganação. A torre, uma ruptura ou algum tipo de situação mais complexa do que a gente pode imaginar. Tá, eu entendi essa parada, mas agora eu vou precisar saber o que é esse 2 de espadas aqui, porque tem uma torre, 8 de paus. Alguém que talvez queira mudar, fazer algum tipo de mudança ou transmutação, mas não sabe falar. Mais uma situação, tarô, por gentileza. Mais uma. O mago. 8 de ouros no fundo do deck. Bem interessante, meus amores, bem interessante, tá? O que acontece, Ares? Tem várias situações aqui. Eu tô falando para vários grupos aqui, viu, gente? Vamos adaptar, porque existem várias situações. O 10 de paus, ele traz uma situação de peso, né? Ele traz uma situação bem complicada. Pode estar relacionado, sim, a questões de trabalho, pode estar relacionado à sua questão familiar, pode estar relacionado. Adapte, porque aqui o 10 de paus ele meio que entrou isolado, só mostrando que existe uma situação que ela, além de complexa para algumas pessoas, é algo onde talvez você não esteja enxergando uma saída, não nesse momento, onde esse 10 de paus, o que eu não enxergo o caminho que eu não enxergo o que eu estou fazendo neste momento. Por eu não enxergar, eu entro dentro de um processo de preocupação, de ansiedade, onde eu não consigo aqui, né, tomar nenhuma decisão. Eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei se aqui eu faço algum tipo de mudança de forma rápida, se eu tomo alguma decisão rápida aqui, tá? Ou se eu recomeço, ou se eu inicio alguma coisa ou manifesto alguma situação. Porque veio o 8 de paus com a lâmina do mago. O 8 de paus é o quê? São mudanças, e mudanças rápidas. Tá? E a lâmina do mago é o quê? É o iniciar. Pode ser o iniciar em um outro lugar, pode ser iniciar um outro trabalho, pode ser iniciar a vida, um novo relacionamento. Adapte aí a sua questão. Iniciar a vida não, né? Iniciar a vida aqui, meus amores. A outra situação, ela pode estar relacionado a esse 10 de paus, 7 de espadas. Agora, o 10 de paus com 7 de espadas é um tanto quanto complicadinho também, junto com essa torre aqui. Né? Por quê? Para algumas pessoas, isso daqui pode ter sido uma perda de trabalho, pode ter sido uma situação extremamente complexa, complicada, tá? Pode ter sido uma ruptura de um relacionamento, onde houveram situações aqui de trairagem, situações de puxada de tapete, adapte ao momento, tá? E isso acabou onerando de uma certa forma arianos, tá? Mas o 7 de espadas também, ele pode me dizer muito desse 10 de paus, onde eu não enxergo o caminho que eu estou trilhando, eu estou extremamente sobrecarregada, extremamente sobrecarregado, com várias situações no meu lombo aqui. Eu entro dentro de um processo de autofurtividade, porque muito provavelmente para um grupo aqui existe alguma questão que ela pode estar relacionada a gatilhos, por exemplo, né? Situações que aconteceram e começaram a acionar gatilhos mentais aí, Ares, onde esses gatilhos mentais te colocaram dentro de um processo de autofurtividade, e essa autofurtividade criou um cenário complicado. Vou dar um exemplo. Só adapta, tá? Vou utilizar relacionamento para variar. Para quem é nova no canal, eu gosto de colocar tudo, tá? A não ser que isso é bem específico.
Tô dentro do relacionamento, onde a situação ela já não estava legal e começaram a acontecer situações que foram me remetendo a questões mais antigas, foram ativando gatilhos, onde esses gatilhos fizeram com que eu tomasse determinadas atitudes que levaram ao término desse relacionamento ou a uma situação complicada. Isso pode estar invertido, lembrando que essa leitura pode estar espelhada também, né? Não necessariamente só isso. E aqui pode estar falando, inclusive, de traição, aqui pode estar falando de situações mais complexas. Vai adaptando. E aí o que acontece? Houve um processo de desconstrução, houve aqui essa torre para algumas pessoas, onde essa situação te colocou dentro desse 9 de espadas. Então, estou falando com pessoas aqui que não estão conseguindo nem dormir direito, né? Estão perdendo noites de sono, um processo de ansiedade, onde esse processo de ansiedade está levando para esse 2 de espadas, que é essa situação de eu não conseguir me movimentar ou fazer uma mudança. Não sei se eu saio dessa situação logo de vez e vou para uma nova situação, ou se eu simplesmente mudo o meu comportamento, mas se eu tiver que mudar o meu comportamento, o que eu vou mudar? Eu não sei o que me levou a determinada situação, logo eu não sei o que talvez eu deva mudar aqui. Entende? Fala para mim, tarô, por gentileza, desse 10 de paus aqui. 3 de paus, 2. Algo que não avançou, né? Ou avançou de uma certa forma. Entendi. Fala do 7 de espadas. Uma lâmina, tarô. As de espadas, pode ter tido aqui, alguém pode ter descoberto uma verdade aí, alguma coisa. Dentro de uma situação que levou a torre. A torre tem alguma coisa que pode ser dita dela? Então, por gentileza. A lâmina do diabo, um processo de manipulação, aprisionamento, ego envolvido, não é? Situação pode estar relacionada, inclusive, tem alguma situação extremamente tóxica aqui. Algumas pessoas podem ter descoberto ou percebido uma espécie de uma manipulação com relação a alguma questão, né? Onde dentro de um trabalho, de relacionamento, uma situação familiar, tinha uma manipulação, um aprisionamento aqui, algo bem denso, bem densificado. Pode ter sido algumas questões envolvendo até mesmo o financeiro, porque nós temos o 3 de paus aqui com o 2 de ouros, falando do 10 de paus também, né? O que acontece? Nesse 10 de paus aqui, eu vejo que tô vendo uma situação bem específica, tá? Tô vendo uma situação bem específica. Se for uma questão aqui, meus amores, que envolve algum tipo de relacionamento, e aí adapte, vejo uma situação que é até chata de se falar, que é como se alguém tivesse dado as costas para alguém aqui, e por conta de questões financeiras, desalinhos financeiros, tá? E deixou alguém aqui extremamente onerado, cheio de dívida, sabe? Ou deixou lá com um monte de coisa para resolver, né? Eu tô vendo alguém que meio que vazou aqui por conta de uma situação financeira nesse 10 de paus. E aí alguém percebeu, né? Uma das partes aqui percebeu essa situação. Percebeu que talvez dentro de um processo tenha sido manipulado aqui. Tá? Teve um entendimento, aqui teve algum tipo de comunicação também atravessada, sabe? E essa comunicação atravessada, ela meio que foi o pivô dessa torre aqui, entende? Para outras situações aqui, eu vejo que foi algo que meio que, não digo, pode ter começado já de uma certa forma errado. E eu tenho um ditado que é assim, meus amores, o que começa errado, muito provavelmente vai terminar errado. Porque esse 3 de paus com 2 de ouros me mostra uma situação que
ela pode ter se iniciado, depois ela deu uma parada, uma estabilizada, para haver uma análise ou um reajuste aqui, ajustar alguma situação, porém é como se tivesse tido uma continuação, um movimento aqui, tá? O negócio desandado, sabe? Um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Vamos lá. Falar de relacionamento. Vamos falar de trabalho, por exemplo. Né? Você iniciou um projeto, por exemplo, tá? Ou um trabalho, onde logo quando você iniciou, você percebeu que essa situação já não era uma situação tão segura. E aí entra dentro do estágio do 2 de paus, que seria o quê? Bom, eu vou parar, vou ver se essa situação aqui realmente é para mim. Se essa situação realmente for para mim, eu vou avançar. Se não for, eu vou ficar aqui, não vou fazer movimentação nenhuma. E aí teve uma percepção de que algo não estava legal, de que algo ali não era uma situação tão estável, tão bacana, tão legal. Mas mesmo assim, houve uma continuidade. Pode adaptar isso aí para relacionamento. Começou um relacionamento, já teve percepção logo no início que o negócio era complicado, tóxico, comunicações atravessadas, complicações, né? Situação financeira não muito agradável, mas mesmo assim houve-se uma insistência, né? Não, vamos seguir em frente mesmo assim. E o 7 de espadas fala muito disso também, porque aqui eu posso estar falando com pessoas que talvez estejam dentro de um processo de não merecimento bem complicado. Tipo, eu até percebi, Flávio, que esse relacionamento ia ser complicado, mas não sei por que aí entra dentro de uma situação de não merecimento. Talvez a pessoa não se sentia merecedora de algo melhor, de algo bacana, ou não tem esse entendimento. Então é o tipo famoso, é o que tem para hoje, saca? Não, vou seguir, eu vou dar um jeito, a gente dá um jeito, ou vamos trocar o pneu com o carro andando, sabe? No meio do caminho a gente vê o que faz. Só que dentro desse meio de caminho teve alguma situação que não foi muito agradável. Pode ter sido uma traição, pode ter sido, né, pode ter tido algum tipo de discussão muito severa, muito complicada, onde foram ditas palavras aqui que botaram alguém dentro de um processo bem complicado, e aí a torre. Só que o que eu não estou entendendo é, beleza, aconteceu a situação complicada, mas mesmo assim existe uma dúvida entre fazer... tudo bem, algumas pessoas aqui podem não estar muito enxergando uma saída com relação a isso. E vamos entender aqui, por que algumas pessoas talvez não possam estar enxergando alguma saída com relação a essa situação. Existe alguma coisa que pode ser dita? Rei de ouros, uma situação de estabilidade financeira, pode ser? Mais uma? O enforcado. Fala desse enforcado aqui. O julgamento. Tá, putz, grila. Rei de paus no fundo do deck. Ares, o que tá pegando aqui, Ares? Aqui para algumas pessoas, a energia de touro, virgem, capricórnio pode estar envolvido. Já que estou falando de energia, vamos falar das energias, né? Sagitário muito forte, Gêmeos muito forte, Capricórnio muito forte. Eita lasqueira, me deu branco. Ares, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra, Aquário, um pezinho. Touro bem forte também. A questão aqui pode estar envolvendo sim algum tipo de estabilidade financeira com esse rei de ouros aqui, né? Só que aí veio o enforcado. E o enforcado é um processo de estagnação, tá? Onde veio clarificado pela lâmina do julgamento. Eu posso estar falando com pessoas aqui que talvez estejam entendendo que não houve uma finalização de uma situação.
E é como se o tarô estivesse falando, olha, houve um processo de finalização aqui, tá? Onde você tá parado dentro, parado no tempo, olhando para essa questão, como e aqui alguém, inclusive, que sente que talvez possa ajudar alguém a mudar, ou alguma situação a mudar. Por isso a dúvida com a temperança aqui. Os enamorados. A gente pode estar falando muito sim de um relacionamento. Não vou descartar qualquer outra situação, mas além de ter esse processo de eu não entendo que houve uma finalização dessa situação, eu ainda entendo que talvez exista uma possibilidade de gerar uma mudança, de se consertar algo. Por isso essa preocupação, essa dúvida entre me mudo, saio, transmuto, mando tudo isso para CDC, a famosa casa do... Posso falar? Não posso falar porque eu sou family friendly, né? Mando tudo para CDC, eu inicio num novo lugar, numa nova situação, dou continuidade para minha vida aqui, porque aqui estou falando dessa situação. Ou se eu insisto, talvez, numa possibilidade de... Só que, gente, se era uma situação que ela já começou meio que errada aqui, não sei se tem tanto o que se avaliar aqui, Ares. Flávio, não começou errado, mas também não começou certo. Ok. Por isso eu acho que talvez tenha uma possibilidade de consertar algo. Eu entendo que ninguém muda ninguém, né? Existe o processo de mudança, mas a partir do entendimento da evolução. Aqui, se a outra parte, a outra situação, isso aqui pode ser família, pode ser adapte aí as suas questões, tá? Se a outra parte não faz questão alguma de sair de uma situação, né? Por isso o enforcado aqui, alguém travado dentro de... tudo bem, para quem é questão financeira, econômica, por conta desses 2 de ouros aqui, que também imagino que... né? Até dá para dar uma compreensão aqui. Porque aqui pode ter tido gente que, por exemplo, se doou demais ou até mesmo prejudicou o seu financeiro para estar resolvendo uma situação. Aqui houve até uma enganação aqui, alguém deve ter tido uma perda financeira, isso para um grupo. E alguém pode... tá. Se houve uma perda financeira, é alguém que está tentando recuperar alguma coisa, mas tipo, não sabe se vai conseguir recuperar ou não. Tarô, fala dessa questão aqui financeira. Mas vai ficar pequeno, 23, fala dessa questão financeira aqui. 8 de copas. Houve alguém se afastou também, saiu. Fala do 8 de copas. É como se o tarô estivesse falando, olha, para algumas pessoas, não vai adiantar. 8 de copas, 3 de espadas. Várias situações aqui também. Alguém pode ter se afastado. E alguém esteja esperando alguém voltar. Ou uma situação voltar, haver uma retratação com relação a isso também. Por isso que as leituras ficam confusas, né? Se bem que não está confusa essa leitura, não. Se você não estiver entendendo, é porque ela não está ressoando com você, aí não adianta insistir. E nem escrever no comentário, até que a pessoa, 50 mil comentários falando, nossa, bateu, não sei o que lá, a pessoa vai lá e escreve. Tá tudo confuso, não entendi nada. É você, criatura. Não é a porcaria da leitura. E eu tenho Ares muito forte no mapa, hein? Eu dou revertida nos comentários também. 8 de copas, 3 de espadas. Como se o tarô estivesse falando, olha... Alguém que talvez esteja esperando uma espécie de retratação, seja ela... esperando um financeiro, algum dinheiro voltar, ou
Não tem muita, não gere tanta expectativa com relação a isso, tá? Porque essa situação pode ser aí que não funcione, tá? Óbvio que cada caso é um caso, gente, é uma leitura coletiva. Para algumas pessoas pode ter sim a possibilidade de uma recuperação, para outras não, entende? Para outras não. Complicado. Vamos falar aqui dessa temperança com o nosso querido enamorado. Fala dessa temperança aqui, Carol, por gentileza. Por gentileza. A temperança. Então, vou utilizar outro tarô aqui. Aí ele retorna a temperança. Ele sempre é digno de fazer. 5 de ouros. Mais uma. Nossa. Não quer cair, não cai. 2 de ouros retornou. Nossa senhora. Mais uma. Não vou pedir mais uma. Já entendi. Fala dos enamorados. 7 de paus. Mais uma, tá? Por gentileza. 4 de copas. Tem uma frustração bem interessante aqui. Onde os enamorados, ele entra como uma situação de dúvida e pode entrar como uma situação de uma segunda pessoa também. Adapte ao seu momento aí, Ares. A questão aqui é que essa dúvida ela está sendo gerada por uma resistência e uma frustração. Só que isso daqui é um jogo meio que perigoso, Ares. Por quê? Porque a temperança veio com o 5 de ouros e o 2 de ouros. Né? Esse mesmo 2 de ouros que veio clarificando o 10 de paus, e essa temperança teria tudo para trazer um equilíbrio para uma situação, é como se a dúvida que você talvez esteja neste momento, se existe, ou resistindo a fazer algum tipo de mudança aqui, mesmo porque aqui está me mostrando que parece que tem uma nova oportunidade, ou vai aparecer uma nova oportunidade, onde talvez você resista ou nem olhe para essa situação, e é muito explicado por conta desse 9 de espadas com 2 de espadas, tá? Só que essa nova oportunidade, ela pode até te colocar dentro de uma dúvida, onde essa dúvida talvez você, e eu posso estar falando inclusive aqui com arianos, que já receberam um sinal, ou essa nova oportunidade, ou e estão meio que dando um tempo para resolver uma situação. Só que esse tempo que eu estou dando para resolver uma situação está me levando para uma situação mais complicada ainda. 5 de ouros, 2 de ouros, uma instabilidade financeira, né? Uma falta financeira, uma falta emocional, me desequilibrando aqui completamente, inclusive espiritualmente, algumas pessoas. Entende? Então, Ares, se aparecer uma oportunidade aí para você, avalia muito bem essa oportunidade, porque pode ser ela que te tira dessa situação. Pode ser essa oportunidade que vai fazer com que você consiga sair desse 9 de espadas com 2 de espadas aqui, que está te causando essa situação complicada. Fala do 2 de espadas com 9 de espadas juntos, tá? Por gentileza. 3 de copas. Clarifico 3 de copas. 10 de espadas. Tem uma finalização aqui, meus amores, desse processo e dessas dúvidas que vai trazer uma celebração. Mediante o quê, Tarô, por gentileza? Complementa. Rainha de espadas, uma decisão aqui. Uma decisão. Acontece que é como se não tivesse muita saída, Ares. Saca?
É como se não tivesse muito para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tipo assim, a decisão ou sai dessa energia de, primeiro, tentar consertar uma situação que já está desgastada, já houve uma torre, uma desconstrução, tá? Já houve provas de que essa situação não tem como. A não ser que houvesse aqui uma mega desconstrução, mas aí não é uma desconstrução unilateral. Ou seja, não é só outra pessoa, outra situação mudar, eu também tenho, mas e aí? Até onde eu estou disposto a fazer esse tipo de mudança também, né? E não adianta, a gente também tem nossas falhas. Pô, eu tenho falha pra cacete, meu. Tipo, todo mundo tem, saca? E aí o que acontece? Tirando essa situaçãozinha, assim, não tem muito para onde correr. Ou há uma transmutação e um novo início, um novo fazer aqui, ou a situação ela tende a piorar, porque está decaindo, tá? Do 5 de ouros pro 2 de ouros. Entende? É como se, quanto mais eu insisto em algo aqui, Flávio, mas eu fui roubado aqui, e eu quero meu dinheiro. Né? Ou eu quero prejudicar essa pessoa, eu quero ver essa pessoa se lascar. E você só está se prejudicando, se for essa questão. Né? Para outras pessoas pode não ter havido um roubo de dinheiro aqui, ou uma perda de dinheiro, mas sim, a pessoa está muito naquela parada do, pô, perdi muito tempo, foram anos, foram, né, meses, sei lá, aqui nessa situação, e eu fui lesado de uma certa forma, então eu quero uma reparação, quero uma retratação. É como se aqui eu estou vendo muito alguém esperando uma retratação de alguém, que não vai acontecer, não nesse momento. Entende? E aqui é como se o tarô espiritualidade estivesse falando, olha, você está preso ainda, porque temos o As de Espadas clarificando o 7 de Espadas, o As de Espadas e o Diabo clarificando o 7 de Espadas, você ainda está preso dentro dessa situação complicada. E o único caminho, se você não sair daí, é esse. Flávio, mas mais uma torre, a possibilidade é grande para algumas pessoas, tá? Eu não vou passar a mão na cabeça aqui, meus amores. Porque se está mostrando que existe uma celebração aqui, existe uma celebração. Mediante sair dessa situação, tomar uma decisão. Fala da temperança com os enamorados, por gentileza. Os enamorados clarificam. Adoro quando vocês retornam. A justiça, meu. Olha isso. A partir do momento que há uma decisão, a justiça, aqui eu posso estar falando com pessoas que talvez estejam com alguma questão judicial também, presas em alguma questão judicial. Quando se toma uma decisão aqui, porque os amantes seriam essa decisão que está causando o desequilíbrio da temperança, ele encabeçou. E agora ele foi clarificado pela lâmina da justiça. Para algumas pessoas teve uma finalização kármica, mas não está havendo aceitação dessa finalização kármica. Entende? E a justiça, clarificando os amantes aqui, tá? De certa forma é positivo, eu vou complementar, de certa forma é positivo, mas aqui pode estar alguém esperando uma justiça ser feita para poder tomar uma decisão. Ah, Flávio, é uma justiça da terra, estou esperando sair um dinheiro, a pensão, não sei o que lá, alguma coisa que eu entrei. Tudo bem, aí tudo bem. Só que não dá para ficar parado ainda na dor, no problema. Tá? Continua, vida que segue, life goes on. Entende? Agora, se alguém esperando uma justiça divina ser feita para seguir a vida aqui, a tendência é piorar. Tarô. Mostra o outro lado dessa situação a partir do momento que há uma decisão.
Por gentileza. Quatro de paus, uma celebração. Clarifica ou complementa, não sei. E aí? 9 de ouros. Ó, quando há uma decisão, 9 de espadas já veio para o fundo do deck, sol, 6 de paus. Olha aí. Quando há uma decisão, quando há um seguir aqui, Áries, olha que interessante. 4 de paus, que é uma celebração, que é uma união, uma nova união, 9 de ouros, uma lâmina de resultado, ótimo. Isso aqui é o outro lado da situação, essas duas lâminas. Como assim, Flávio? Quando eu decido, falo, não consigo mudar ninguém, se essa situação tiver que voltar para mim, ela vai voltar, o dinheiro, seja o que for aqui, se tiver que haver uma retratação, vai haver no tempo que tem que haver, não vai ser eu que vou forçar, aí as coisas começam a funcionar, as coisas começam a andar, porque aqui é o outro lado da situação. O resultado ele chega, o famoso solta para o universo, que o universo sabe o que faz aqui. Saca, Áries? Nossa, 40 minutos de leitura, mas foi bem complexo aqui. Né? Enfim, é isso, meus amores. Tem uma situação aqui, ó, que ela dá para ser resolvida, mas não adianta ficar preso ainda dentro desse 7 de espadas. Porque tem muita gente ainda que está presa dentro dessa questão. Tá? Deixou o seu like, seu comentário, deixou sua inscrição, já se inscreveu nesse canal? Gente, é muito importante, tá? Deixa o like, deixa a inscrição e fiquem de olho na comunidade aqui e no Instagram, @Flávio Tarô, mesmo nome do canal, que eu vou postar a data da próxima live solidária que eu tô fazendo, já fiz uma, onde eu respondi perguntas ali do pessoal, obviamente que é uma live para arrecadar, então, mas é um valor muito simbólico por pergunta objetiva, tá? E eu vou fazer a segunda parte dela, então fiquem de olho aqui na comunidade e para quem quiser se tornar membro do canal, eu vou abrir o clube de membros aqui, só falta eu colocar o conteúdo na comunidade também. Já está tudo prontinho, no começo vai ser meio basicão, mas eu vou começar a trazer coisas bacanas também para os membros do canal. Ok, meus amores? Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Milhões de beijos. Tchau, tchau. Não parou.